E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós vos pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoarmos aos nossos as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Somente até, irmãos, podem se sentar. Amém? Vou fazer mais uma oração, irmãos, para que a gente possa tomar parte dessa mensagem. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós temos comemorado, Senhor Deus, nesse domingo, o Dia dos Pais. E eu quero, Senhor Deus amado, render todo o tributo, honra e glória ao Senhor, que é o nosso Pai Celeste. A quem, Senhor Deus amado, nós devemos a nossa vida, a quem, Senhor Deus amado, temos o direcionamento da nossa história. E o que eu peço, Deus, nessa noite é que, Pai amado, tudo possa glorificar ao Senhor e possamos também, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Por isso que eu peço que pelo Teu Santo Espírito o Senhor possa falar ao nosso coração e não saímos daqui, Senhor Deus, sem compreender a Tua palavra, mas saímos daqui, Senhor Deus amado, com a certeza que o Senhor nessa noite escolheu falar conosco como igreja, e assim seja para a glória do vosso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A oração do Pai Nosso é uma oração que é bastante conhecida. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, no momento que ele estava, a Bíblia lá em Lucas 11, que é um contexto do mesmo texto, só que escrito pelo médico Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso 1, vai revelar qual foi o momento que Jesus Cristo ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. O escritor Lucas ele diz que Jesus Cristo estava a orar em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, irmãos, Jesus Cristo ele ensina a orar. E eu quero fazer algumas divisões, destacar alguns pontos na oração do Pai Nosso. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguma mensagem referente a esse texto, mas eu quero, irmãos, trazer, e essa é a minha intenção, de buscar nos aprender o que é a oração do Pai Nosso em todos os seus pontos. Eu vou falar, irmãos, primariamente em alguns pontos, em 3 pontos, irmãos. Vou dividir em 3 pontos e cada um desses 3 pontos vão ser divididos em mais alguns pontos. O primeiro que eu quero falar é como não orar. Está lá no Mateus capítulo de número 6. Nós lemos a partir do verso 5, o verso 7 e o verso 8. Como não orar. Segundo ponto, irmãos, como nós devemos orar. E o terceiro ponto, quais são os preceitos da oração, de que condição nós devemos nos entregar e estar na oração do Pai Nosso. Porque se nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, nós devemos nos enquadrar dentro do padrão que o próprio Senhor Jesus Cristo ele ensinou na sua palavra. Como não orar? É dito lá pelo Senhor Jesus Cristo anteriormente, irmãos, nos versos anteriores do capítulo de número 6, o Senhor Jesus Cristo introduz, a partir do verso de número 2, falando sobre o dever de dar esmolas. Capítulo de número 6, verso de número 2 até o verso de número 4, a maneira como não se deve dar esmolas.
E aí ele vai entrar no verso de número 5, que tem o mesmo contexto, falando para os mesmos hipócritas, para os mesmos fariseus, que faziam a esmola de uma forma a ser reconhecida pelos homens. E quando ele entra, irmãos, para poder falar de oração, ele vai falar de que forma não podemos orar. Primeiro ponto, de que maneira não orar? Vamos fazer oração sem hipocrisia. Por que sem hipocrisia? Jesus Cristo, quando ele fala, ele diz assim, verso de número 5: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a vossa recompensa. O Senhor Jesus Cristo, irmãozinho, o primeiro ponto ele diz, no momento que ele foi indagado, digamos, quando o seu discípulo chega assim: Senhor, como devemos orar? Porque, irmãos, no padrão judaico, o discípulo de Jesus Cristo, por ter uma tradição judaica, ele já tinha, irmãos, o costume da oração. O judeu, irmãos, ele ora pelo menos 3 vezes ao dia. Quando ele não vai ao templo, ele se volta ao templo para poder orar a Deus. É mencionado no Antigo Testamento vários homens, vários exemplos de fé, vários homens do Antigo Testamento que oravam, que clamavam a Deus. Só que este discípulo, ele se volta para Jesus Cristo e pergunta: como devemos orar? De que maneira devemos orar? Então, irmãos, você pega pelo que Jesus Cristo diz, o contraste do que poderia ser visível para esse discípulo e a maneira como Jesus Cristo ele requer que nós levemos a oração. Irmãos, qual que é a maneira que poderia ser vista pelos discípulos? Os próprios mestres da lei. O fariseu, aquele que tinha, irmãos, que pedia para si a posição de mestre da lei, que tinha, irmãos, conhecimento da lei, que tinha o conhecimento do Antigo Testamento. Então Jesus Cristo fala: não sejais como esses que vos apresentam, não sejais como esses que aparecem no meio das sinagogas, no meio das praças, e que clamam de uma forma a serem reconhecida pelos homens. Irmãos, então a oração sem hipocrisia é uma oração onde você não busca ser galardoado pelo homem, ou não busca de maneira nenhuma ser reconhecido por aquilo que você faz perante os homens. Jesus Cristo, em nenhum momento no decorrer que ele fala da oração, ele não está falando que é proibido orar em público, mas ele está falando que o homem, ele buscava a recompensa dos homens, o galardão humano perante aquilo tudo que ele fazia. Os fariseus chegavam dentro das sinagogas, irmãos, olhavam ao seu redor, viam a multidão, ou até mesmo no meio das praças, clamavam em voz alta, oravam a Deus para poder mostrar a sua vida de santidade, a sua vida de intimidade com Deus, para serem reconhecidos pelos homens, para serem reconhecidos diferente do povo. E Jesus Cristo assim fala: quando orades, não seja hipócrita. A oração, irmãos, o relacionamento que nós temos com Deus, ele não busca em nenhum ponto o reconhecimento do próximo. Irmãos, não estou dizendo, mais uma vez repito, que não devemos orar em comunidade. A Bíblia, ela tem vários exemplos no Novo Testamento, onde a igreja se reunia para poder orar em comunidade. Atos dos Apóstolos é uma prova evidente de quando a igreja está unida orando em oração, em comunhão com Deus, irmãos, grandes coisas acontecem no meio do povo de Deus. Então, de que forma não devemos orar? Primeiro ponto, sem hipocrisia. A nossa oração deve ser dirigida a Deus e não buscar a aprovação humana. Nós podemos tomar por exemplo a parábola do publicano e do fariseu. Se os irmãos recordam, o que Jesus Cristo falou sobre a parábola do publicano e do fariseu é que, chegando 2 homens a orar dentro da sinagoga, dentro do templo, o fariseu, que era o mestre da lei, que era conhecido das coisas de Deus, ele se volta para cima a orar para Deus: Senhor, obrigado porque eu sou um homem justo, obrigado porque eu sou um homem dizimista, obrigado porque eu sou um homem que contribuo, sou um homem que estou dentro da lei, que jejuo, que oro, eu sou um homem que anda segundo os teus preceitos. E se voltando para o publicano que estava juntamente com ele, fala: e muito obrigado por não ser como um desses homens publicanos. Na próprio contexto da parábola, o Senhor Jesus Cristo diz que o publicano, não ousando olhar para cima,
batendo em seu peito e dizendo as suas misérias, falando da sua posição, ele fala: Senhor, me perdoa, porque não sou digno de estar na tua presença. E Jesus Cristo, ele faz uma acusação e uma indagação para todos aqueles que são seus ouvintes no momento da parábola, e diz: qual desses desceu justificado para sua casa? Então, irmãos, que tipo de galardão nós queremos? Será que é o galardão humano, ou será que é uma recompensa e ser ouvido por Deus? A parábola do fariseu e do publicano é um bom exemplo de que, mesmo nós orando, sendo visto pelos homens, nós podemos orar de uma forma que cheguemos ao coração de Deus. Segundo ponto, verso de número 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhes peçais. Segunda maneira, irmãos, primeiro ponto, de como não orar, com hipocrisia. Segundo ponto, o que nós devemos, irmãos, orar? Palavras repetidas. E Jesus Cristo, quando ele diz palavras repetidas, seriam algo parecido com reza. Porque, irmãos, eu não estou dizendo que em certo ponto aquela pessoa que é devota e que clama a Deus, Jesus Cristo ele não está falando simplesmente da reza, ele está falando de palavras sem fundamento e sem sentido, palavras que são levadas sem relacionamento com Deus. Então as vãs repetições são como se fossem palavras mágicas, ditas pelo homem, jogadas ao vento, que não buscam e não demonstram o relacionamento que o homem ele tem com o seu Pai. Então o que é dito por Jesus Cristo? Que não devemos orar com palavras de vãs repetições. As respostas às nossas orações não vêm de um coração que não tem comunhão com Deus e o uso de palavras repetidas para conseguir uma resposta. As respostas que nós temos da nossa oração, ela vem de corações que levam palavras a Deus e de um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. A vã repetição, irmãos, ela só leva você a repetir e não chegar em resultado nenhum. Que maneira não devemos orar? Sem hipocrisia devemos ter a nossa oração, e também não devemos levar palavras repetitivas e vazias perante o nosso Pai. Segundo ponto, como devemos orar? Como devemos orar? Mateus, aí entramos no próprio texto da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, e podemos destacar alguns pontos que a partir do verso de número 9 em diante. De que forma nós devemos orar? E aí Jesus Cristo ele entra na oração do Pai Nosso e ensina aos discípulos como se deve levar a oração a Deus. Antes, irmãos, de entrar na oração do Pai Nosso, eu quero juntamente com os irmãos, se atentar a alguns pontos e algumas condições que Jesus Cristo, na introdução da oração do Pai Nosso, ele enquadra um povo. Nós não podemos, irmãos, distinguir ou nos desenquadrar daquilo que Jesus Cristo mesmo mencionou. Quando Jesus, no verso de número 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Essa é a introdução essa é a porta de entrada para a oração do Pai Nosso. Essa é a porta de entrada para que nós possamos entrar dentro dessa oração. Então você, irmãos, pelo simples fato de você estar clamando ao Pai Nosso, ou clamando ao nosso Pai, já que nós estamos falando sobre o Dia dos Pais, eu quero, irmãos, enquadrar nós como igreja, como um povo, dentro desse contexto onde podemos falar que somos filhos de Deus. Irmãos, existe um conceito errado. Até tempos atrás estava conversando com meu sogro, o seu José, onde as pessoas acreditam que a atribuição de filho ela é dada a qualquer criatura. A palavra do Senhor, ela menciona e fala sobre, irmãos, essa atribuição de filho, e é isso que Jesus Cristo, ele começa a falar na oração. Quando nós nos elevamos a Deus, em busca a Deus, em oração, o início da oração dita por Jesus Cristo é Pai Nosso. Então existe uma atribuição. Se nós chamamos Deus de Pai, é porque nós somos filhos.
Se nós estamos, irmãos, elevando a Deus e buscando a Deus em oração e os atribuímos a posição de pai, é porque nós somos filhos. Só que, irmãos, existem alguns preceitos de filho. Existem alguns pontos que nós devemos nos encaixar. Vamos, irmãos, eu vou entrar dentro do contexto daqui das bem-aventuranças e até mesmo do Sermão do Monte, para ver o que Jesus Cristo ensinou sobre filho. Jesus ensinou anteriormente falando sobre filho, sobre a posição de filho. Se você acompanhar comigo, irmãos, aí nas páginas anteriores, não vamos muito distante, depois nós, mais adiante, podemos falar numa posição soterológica, o que é ser filho. Mateus capítulo de número 5, verso de número 9. Os filhos são pacificadores. Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, preste bem atenção. O que eu quero colocar na sua mente para que você compreenda é justamente isso. Jesus, ele volta aos discípulos, ensinando a orar, fala assim: olha, quando orardes, orareis assim: Pai Nosso. Então Jesus Cristo está ensinando não qualquer criatura a orar, Ele está ensinando a igreja, Ele está ensinando os seus filhos, Ele está ensinando aqueles que têm relacionamentos entre pais e filhos. Essa é a condição que Jesus Cristo ele fala. E quando ele se volta a falar sobre quem são os filhos, ele diz que filhos são pacificadores. Irmãos, eu quero que possamos nos enquadrar em cada um desses pontos que Jesus Cristo, ele mesmo menciona na sua palavra. Se dizemos que somos filhos de Deus, devemos ser pacificadores. Não é isso que Jesus Cristo menciona na sua palavra? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se somos filhos, se enquadramos-nos dentro da oração, se nós clamamos, chegamos ao relacionamento com Deus e podemos o chamar de Pai, se podemos entrar no Santo dos Santos e clamar por um Pai, por um Deus amoroso, por um Pai presente. A palavra do Senhor no capítulo de número 5, verso 44 ao 48, diz que os filhos demonstram o amor do Pai. Capítulo 5, verso 44 em diante, 43 em diante, melhor dizendo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes vós somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também dessa mesma forma? Portanto, sejais vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste é. Jesus ele está falando que os filhos de Deus são pacificadores, capítulo de número 5, verso de número 9. Está dizendo, irmãos, no capítulo de número 5, verso 43 em diante, que os filhos de Deus demonstram o amor de Deus. Então, irmãos, o cristão que não ama, ele não pode ser chamado de filho. O cristão que não demonstra o amor que Deus tem para com a vida humana, ele não pode ser chamado de filho. O cristão que não anda nos preceitos de Deus e da vontade de Deus, demonstrando o amor de Deus, ele não pode ser chamado de filho. Terceiro ponto, os filhos glorificam ao Pai com suas obras. Capítulo de número 5, verso 16. Estou dentro do mesmo contexto aonde Jesus explica sobre a oração do Pai Nosso. Capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás no... O que os filhos fazem? Andam
em santidade com Deus, que eles fazem uma obra que glorifiquem a Deus. Irmãos, você vê como que vai estreitando, irmãos. Eu não estou querendo, irmãos, simplesmente transformar a oração do Pai Nosso de uma forma a limitar para poucas pessoas, mas a própria palavra do Senhor, ela leva a esse ponto. Jesus Cristo, ele diz: quando orardes a Deus, vocês vão se apresentar como filhos. Quando entrarem na presença de Deus, vocês vão se apresentar como filhos de Deus. E filhos são pacificadores. Filhos demonstram o amor de Deus. Filhos glorificam o nome do Pai pelas suas boas obras. E aí entramos dentro do contexto da oração, e podemos falar no quarto ponto que os filhos, eles buscam ser galardoados por Deus. No contexto da parábola, irmão, da parte onde fala sobre a esmola, o Senhor Jesus Cristo fala: quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam a vossa recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O mesmo contexto, irmãos, da oração, Jesus Cristo, ele fala: quando orares, não fazeis como os hipócritas, porque gostam de estar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai. Você vê o relacionamento de filho? O relacionamento de filho, irmãos, para podermos buscar, e depois eu quero falar num contexto soterológico. No contexto geral aqui da oração do Pai Nosso, os filhos são pacificadores, demonstram o amor de Deus, glorificam a Deus e buscam a recompensa no Senhor. No contexto soterológico, irmãos, ainda podemos destacar alguns pontos. Os filhos de Deus são os que têm fé em Cristo. João 1,12: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quem são filhos? Os que demonstram fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto, num contexto soterológico, quem são os filhos? Segundo Romanos capítulo de número 8, verso 14: filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Podemos pegar um contexto ainda mais, em Gálatas 4,6, e dizer que os filhos de Deus são aqueles que são a habitação de Deus pelo Espírito, porque sois filhos de Deus. E Deus enviou em vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, ou seja, papaizinho. Quem são os filhos de Deus? De uma forma, irmãos, uma forma soterológica, assim dizendo, os filhos de Deus são conhecidos, não são conhecidos pelo mundo, ou seja, por mais que estejam no mundo, não fazem a obra do mundo, não são reconhecidos pelo mundo, porque glorificam a Deus com as suas boas obras. 1 João capítulo de número 3, verso de número 1: vede quão grande é o amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus, e por isso o mundo não vos conhece, porque não conhece a Ele. Não conhecem a Deus, não conhecem o Pai, e não conhecerão os filhos, porque os filhos praticam as mesmas obras que o Pai pratica. Então, irmãos, a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A partir daí, irmãos, eu quero entrar sobre as petições propriamente ditas da oração do Pai Nosso. São ao todo 6 petições, 3 referentes a Deus e 3 referentes ao homem. Petições relacionadas a Deus está do verso de número 9 ao verso de número 10. Primeira petição referente a Deus: santificado seja o teu nome.
Irmãos, logicamente que não podemos tornar santo aquilo que já é santo. Não podemos, irmãos, santificar ainda mais o nome de Deus. Mas o que Jesus Cristo está querendo dizer, mencionando com santificação, é que nós podemos prestar reverência a Deus, santificando o nome do Senhor sobre a nossa vida. Preste bem atenção. No Antigo Testamento, irmãos, quando nós falávamos de nome, quando era atribuído nomes a Deus, quando era atribuído nomes ao Senhor, lhe entregue nomes que pudessem mostrar os seus atributos. Muitas das vezes Deus era chamado por o Deus da providência, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus todo-poderoso, e assim era nomeado por aquilo que Deus ele fazia. Um dos grandes homens, irmãos, da fé conhecido nas Escrituras Sagradas é Abraão. Por inúmeras vezes Abraão é chamado por Deus, e Abraão se volta a Deus e fala: Senhor, o Senhor é a minha providência. O Senhor é o Deus forte, o Senhor é poderoso. Então, irmão, se atribuía nomes ao Senhor segundo as suas obras, segundo aquilo que o Senhor realizava, segundo aquilo que o Senhor, irmãos, ele manifestava. E de que forma podemos glorificar o nome de Deus? A não se fazer conhecidas as obras de Deus no nosso meio, a não se fazer conhecidas, irmãos, as obras do Senhor no meio onde nós temos habitado. Como eu disse, logicamente não podemos santificar algo que é santo, mas a atribuição que aqui é referida por Jesus Cristo é de reverenciar e tornar o nome de Deus glorificado em tudo e em todos, inclusive na minha vida. Que o nome do Senhor seja santificado na minha vida. De que forma eu tenho santificado o nome de Deus? De que forma eu tenho caminhado com Deus? As nossas atitudes e ações, elas santificam a Deus? Elas reverenciam o nome de Deus? Elas atribuem a Deus, irmãos, a glória devida ao seu nome? Será que nós temos, irmãos, santificado o nome de Deus na nossa vida? Buscando a Deus, mostrando, como, irmãos, foi dito aqui pelo pastor, infelizmente, pela nossa irmã, o nome do Senhor ele tem sido escandalizado. Será que essas pessoas buscam santificar o nome de Deus? Será, irmãos, que buscam santificar o nome daquele que é todo-poderoso, daquele, irmãos, que é criador dos céus e da terra, daquele, irmãos, que tem o poder de tirar o homem do lamaçal do pecado, da morte, da imundícia, irmãos, e se levantar este homem? As pessoas estão escandalizadas por quê? Porque, irmãos, existem muitos por onde vem escândalos. E a Bíblia fala assim: é mister que vem escândalos, mas ai daqueles por onde os escândalos vêm. Então, irmãos, existem muitos no meio do povo de Deus que são escandalizadores do nome de Deus, que buscam escândalo. Você santificar o nome do Senhor é você, irmãos, trazer atributos daquilo que Deus faz sobre a tua vida, daquilo que Deus já realizou, do que Deus já manifestou sobre a tua história. Então, primeira petição referente a Deus: santificado seja o teu nome. Segunda petição referente a Deus: venha o teu reino. Pedir que o reino de Deus venha até nós, irmãos, implica impedir que o governo de Deus domine a nossa vida. Então, irmãos, como nós podemos pedir o reino de Deus sobre a nossa história, pedir que Deus ele governe a nossa vida, e temos essas atitudes, irmãos, que já foram mencionadas. Eu quero, irmãos, pegar 3 conceitos, pelo menos, de reino. 3 conceitos de reino, para depois eu juntar e falar, irmãos, sobre o reino de Deus. Primeiro conceito: o reino como igreja. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19 diz: pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui está falando, irmãos, no reino, num contexto
a poder atribuir o povo escolhido, a igreja, aqueles irmãos que foram alcançados por Deus. Segundo, irmãos, conceito de reino, o reino como conclusão da obra salvífica. Mateus 25, do 31 ao 34 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o bom pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, pois possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então está falando de um reino, de uma forma, irmãos, a podemos tomar posse daquilo que já foi preparado antes da fundação do mundo e nos está aguardando. Quando Jesus Cristo, ele menciona, irmãos, no Evangelho, dizendo: eu vou preparar-vos lugar, ele está nos preparando sim um reino para que possamos habitar. Terceiro ponto, vou falar de um reino como um caráter cristão. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem dirão, ei-los aqui ou ei-los ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou uma tradição melhor poderia dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Porque o governo de Deus, ele transforma a vida do homem para ter um caráter cristão aprovado por Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que clamar e pedir para que Deus ele venha reinar em nós, implica que, irmãos, o Senhor ele vai entrar dentro do teu coração, entrar dentro da tua vida, entrar na tua história, irmãos, vai mudar tudo de ruim que existe em você, para poder te moldar ao ponto que você tenha um caráter cristão aprovado. Terceira petição referente a Deus, que também é uma petição ligada totalmente às petições anteriores, que está lá no verso de número 10: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa petição é totalmente ligada às anteriores, irmãos. E clamar a Deus que possa fazer a sua vontade teria o mesmo peso que pedir que o seu reino seja estabelecido em nós. Senhor, faça a tua vontade em mim. Ou o mesmo peso: Senhor, reine na minha vida. Que o teu governo ele possa tomar a minha vida. Que o Senhor possa reinar sobre a minha história. Que o Senhor possa tomar a minha vida de uma forma que tua vontade prevaleça sobre todas as minhas vontades. A vontade de Deus, irmãos, ela é soberana. Toda a história da humanidade está escrita pelo dedo de Deus. Nós não podemos, irmãos, fugir daquilo que Deus preparou. Mas quando, irmãos, estamos pedindo que o Senhor Deus venha fazer a sua vontade em nós, estamos clamando: Senhor, aplica o teu querer sobre a minha vida e sobre o meu coração, e que eu viva o teu propósito, aquilo que já estabeleceste, e que nós, como homens, possamos caminhar segundo o que Deus já nos tem preparado. 3 petições referentes a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. As 3 em uma só, irmãos, nos une ao ponto que nós podemos clamar a Deus, falar: Senhor, realize o teu querer sobre a minha vida. Podemos simplificar, irmãos, esse ponto: faça-se a tua vontade sobre a minha história. Irmãos, isso parece algo meio lógico, que um cristão queira viver a vontade de Deus, mas muitas das vezes, irmãos, nós saímos do plano de Deus e daquilo que está sendo estabelecido. Se escandalizamos os outros, é porque não estamos vivendo segundo o reino de Deus e nem a vontade de Deus. Se estamos, irmãos, trazendo escândalo para as pessoas, é porque a vontade do Senhor não tem prevalecido sobre a nossa história. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo ele pede para a sua igreja, para os seus discípulos, para aqueles que os caminhem, é:
Peça para Deus, peça para o seu Pai, aquele que te vem oculto, que Ele possa fazer a sua vontade sobre a tua história. Entramos, irmãos, nas 3 petições referentes ao homem a partir do verso de número 11. São 3 petições referentes ao homem. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quando falamos de pão, essa é uma referência à necessidade diária. Preste bem, irmãos, atenção no que Salomão ele diz lá em Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, capítulo de número 30, versos 7 e 9. O rei Salomão diz assim: 2 coisas te pedi, não mas negue. Antes que eu morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E não me des nem pobreza e nem a riqueza. Mantenha-me o pão da minha porção de costume, para que porventura, estando eu farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou empobrecido não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Sabe o que Salomão está falando? Senhor, que eu não tenha muito nem pouco, mas somente aquilo que é necessário para o dia. Salomão, irmãos, ele era um dos homens mais prósperos que viveu, porque Deus aprove e dá a Salomão prosperidade financeira. Só que Salomão, irmãos, ele vai na contramão da lógica da teologia da prosperidade, né? Porque ele fala: Senhor, por mais que o Senhor tenha me dado riqueza, por mais que o Senhor tenha me dado tudo que eu adquiri até o momento presente, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor me dê medida correta em cada dia. O pão nosso de cada dia, referido por Jesus Cristo, é que o Senhor possa, irmãos, nos conceder aquilo que é nosso sustento diário. Então entramos dentro das petições referentes ao homem com relação à oração, e podemos entrar no próprio contexto do capítulo de número 6, a partir do verso de número 24 e 25, e até o verso 39, e falar sobre os cuidados da vida. Jesus Cristo, ele fala sobre os cuidados da vida. Quando ele começa a partir do verso de número 25, ele vai falar assim: olha, preste bem atenção, observe as aves do céu, não semeiam, não cegam, e mesmo assim Deus as alimenta. Olhai para os lírios dos campos, que nem mesmo esse Salomão que nós mencionamos se vestiu como um desses lírios, que hoje está lá, bonito, formoso, mas depois ele pode ser arrancado e lançado no fogo. Preste bem atenção, que Deus os veste mais esplendorosamente do que Salomão. Quanto mais a vós o Senhor fará sobre a vossa vida. O Senhor Jesus Cristo está falando, irmãos, que existe um cuidado de Deus pela nossa história. Deus, antes mesmo de nós clamarmos, o Senhor sabe o que nós necessitamos. O próprio contexto de Mateus diz: devemos confiar em Deus para sermos supridos com relação às necessidades diárias. O que, irmãos, nos aflige? Comida, bebida, vestimenta? Preste bem atenção, o Senhor dá tudo isso aos que o amam, dá tudo isso aos seus filhos, que os buscam. Segundo ponto, segunda petição referente ao homem: perdoa nossas dívidas. Aqui dívida tem uma referência, irmãos, ao perdão. A mensagem da cruz tem como foco revelar essa obra de Deus que se concretizou sobre as nossas vidas. Assim podemos tomar o exemplo deixado por Jesus numa parábola, irmãos, que eu acho que eu já mencionei aqui um tempo atrás, mas está escondido lá em Mateus 18, a partir do verso de número 21, vai até o verso de número 35, que é a parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A parábola do credor incompassivo, ela fala
de um homem que deve ao seu senhor. Mateus 25, 18 a 21, se os irmãos depois quiserem ler. Fala de um homem que deve ao seu senhor. E o Senhor, irmãos, pega esse homem para poder pagar tudo que ele deve. Aí, a partir do momento que esse homem, irmãos, ele se apresenta na presença do seu Senhor para poder prestar contas daquela sua dívida, esse servo fala: Senhor, eu não tenho como pagar aquilo que o Senhor me deve. Tenha misericórdia da minha vida, tenha-me compaixão da minha vida. Naquele momento, irmãos, o Senhor, ele tem compaixão da vida daquele servo e fala assim: vai-te, que a tua dívida está perdoada. O que acontece é que esse mesmo servo, ele vai pelo caminho, e encontrando com o servo, ele chama o seu conservo e fala assim: olha, você está me devendo, paga aquilo que você me deve. E o seu conservo fala assim: eu não tenho como te pagar, eu não tenho como te pagar. E ele, irmãos, naquele momento, pega o conservo, pede para que possam prender aquele conservo. Irmãos, presta atenção aqui, olhem para cá. Pega, irmãos, aquele conservo, lança ele na cadeia para que ele possa pagar até o último centil daquele que ele deve. O primeiro, irmãos, Senhor, sabendo daquilo que acontecera com o servo, com o seu servo, fala assim: manda chamar ele, porque eu lhe perdoei uma dívida maior do que o seu conservo devia, e ele não teve a compaixão de perdoar aquele que era o seu conservo. O que é, irmãos, mencionado na parábola do credor incompassivo é que nós temos uma dívida perdoada. Nos foi, irmãos, perdoada uma dívida. Nós, irmãos, temos uma dívida perdoada sobre a nossa história. E devemos assim, irmãos, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A petição é: perdoa, Senhor, os nossos perdões, assim como nós possamos perdoar aquele que nos tem ofendido. E a última petição, irmãos, referente ao homem, é: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição, irmãos, aponta para o cuidado diário que o Senhor tem sobre nós, nos livrando do mal, guardando a nossa vida e mantendo, irmãos, que a sua obra ela venha se manifestar sobre a nossa história. Então, irmãos, pegamos os 3 pedidos referentes a Deus e 3 petições referentes ao homem. O que podemos, irmãos, é falar, pedir e clamar a Deus: que o vosso nome seja santificado através da nossa vida. Você vê, irmãos, que a oração, ela não é somente pedir, não é somente a oração em si, mas ela busca, ela traz em si no decorrer da oração, irmãos, que nós possamos andar segundo o preceito de Deus. Então, que o nome de Deus seja santificado, que o Senhor possa vir o seu reino sobre nós, que a sua vontade se realize sobre a nossa história. Pedidos referentes aos homens, que cada cuidado do pão diário que nós possamos ter, irmãos, o Senhor possa nos dar, que Ele possa nos perdoar diariamente, irmãos, as nossas dívidas, e também que nós não possamos cair em tentação, mas possamos ser livres do mal. Para podermos fazer algumas conclusões e aplicações, eu quero chamar a atenção para alguns pontos da oração do Pai Nosso, para que a gente possa encerrar. Primeiro ponto: o Senhor Jesus Cristo, irmãos, na oração do Pai Nosso, Ele não individualiza a oração. Preste bem atenção. Quando orareis assim: Pai Nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, plural, assim como as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos
do mal. Jesus, em nenhum momento da oração do Pai Nosso, ele, irmãos, individualizou a oração. Será que nós temos sido egoístas na nossa oração? Temos orado pela igreja? Temos orado pela sociedade? Orado pelo Brasil? Orado pelas pessoas que nos cercam? Orado pela nossa família, pela nossa casa? Orado, irmãos, para aqueles que são nossos irmãos na fé? Jesus Cristo, ele fala assim: quando orares, ore pelo povo. Pluralize a sua oração. Não é meu Pai que está no céu, é Pai Nosso. Não é o pão, o meu pão. Senhor, me dá o meu pão. É, alimenta, Senhor, esse povo. Não é, não me deixe cair em tentação, mas não nos deixe cair em tentação. A oração, ela é plural. E nos livra, Senhor. Nos livra, não me livra, mas nos livra de todo mal. Não, irmãos, singularize a oração. Não devemos de forma nenhuma ser egoísta com referência às petições que nós fazemos. A oração do Pai Nosso nos ensinado, ela é plural. Ela abrange muito mais do que somente a nós. Segundo ponto, não devemos inverter as importâncias referidas pelo Senhor Jesus Cristo na oração. Quais são as prioridades? Você vê que Jesus, ele fala que nós podemos pedir pelas nossas necessidades diárias, só que existe uma prioridade. O que nós temos priorizado no momento que nós clamamos a Deus? Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele introduz fazendo 3 petições referentes a Deus. O que falta na nossa oração, irmãos, é em vez de a gente, quando nos ajoelharmos, começarmos a só pedir, é começarmos também a glorificar a Deus. Senhor, santificado seja o teu nome, faça a tua vontade, venha o teu reino. Priorize na oração, irmãos, no momento que você clamar a Deus, irmãos, aquilo que possa glorificar o nome de Deus. Não inverta os papéis. Não, irmãos, ponha o conteúdo de toda a sua oração ao ponto que você só peça e não exista um minuto sequer a qual você venha glorificar a Deus no momento da sua oração. E nem mesmo, irmãos, falar de tudo o que Deus já realizou sobre a sua vida. Terceiro ponto que eu quero, irmãos, colocar como aplicação: a vontade de Deus deve estar acima de qualquer querer humano. A oração, no seu contexto, ela fala justamente isso: Senhor, realiza a tua vontade sobre nós. E para podermos encerrar, e é isso que pode ser indagação de muitas pessoas. O Senhor sabe que o que nós vamos pedir antes mesmo de abrir nossos lábios. Por que devemos orar? Por que devemos pedir? Preste bem atenção. Mesmo sabendo das nossas necessidades, o Senhor espera que tenhamos um relacionamento com Ele através da oração. Deus sabe o que você vai pedir, Deus sabe o que você necessita, sabe do que você precisa para poder, irmãos, se alimentar, sabe o que você precisa para poder se vestir, sabe o que você necessita diariamente, mas o Senhor fala assim: peça. O Senhor Jesus Cristo fala assim: olha, mesmo o Senhor sabendo, não fique calado, clame. Porque o que, irmãos, a oração faz, muito mais do que mover a mão de Deus, é nos mover em direção a Deus. É, irmãos, mover a nossa vida em direção ao Senhor. Nós temos muito mais a ganhar com um relacionamento com Deus do que Deus, irmãos, independência da nossa oração. Deus não tem, irmãos, nenhuma carência. Deus, ele não fica triste, como algumas pessoas dizem, por você não estar orando. Deus não se diminui. Ele não diminui, irmãos, nos seus atributos, em quem Ele é, porque você, irmãos, virou as costas para Ele. Existe um louvor aí, irmãos, que eu fico estarrecido de louvor tal. Que o louvor fala assim: filho meu, está fugindo de mim? Bater na porta na cara é um negócio terrível, irmãos. Terrível, terrível, terrível.
como se Deus estivesse assim, desesperado, ore por mim, clame por mim. Nenhum atributo, irmãos, de Deus vai ser diminuído. A oração, ela é muito mais benéfica a nós, e sabemos que nós temos relacionamento com o nosso Pai. Então, irmãos, eu espero que essa mensagem ela possa tomar parte do teu coração, e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.